Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje a liturgia da Igreja nos convoca a servirmos ao Senhor, o bom Deus, com muita determinação, em sabermos que é nele que nós temos a garantia da nossa vida, em sabermos que é nele que existe a razão para os nossos dias. Vejam o texto santo do livro de Josué, onde o autor sagrado começa dizendo que o povo naquele momento disse: olha, agora pois temei ao Senhor e servi-o com um coração íntegro e sincero. Esse pensamento externado pela boca de Josué era o pensamento daquele povo que desejava ardentemente servir a Deus, desejava ardentemente servir ao Senhor, o bom Deus. Por quê? Porque sabia que em Deus era que se encontrava toda a garantia da sua vida, a sua libertação, a harmonia e, acima de tudo, o progresso. E esse pensamento, ele volta hoje para nós católicos cristãos, que devemos buscar com muita dignidade e sabedoria servir a Deus. Só que tem uma coisa que as pessoas muitas vezes não entendem, que o serviço a Deus é interno e externo. Muitas vezes a gente vê o serviço a Deus só como algo externo, mas não. O primeiro serviço a Deus é estarmos ligados ao Senhor, estarmos vivendo em uma comunhão plena, estarmos caminhando no caminho correto, estarmos em harmonia com Ele, em plena comunhão. O servir ao Senhor aqui é primeiro coração a coração, o meu coração que deve estar em Deus e o coração de Deus que deve estar em mim. Sou eu, enquanto cristão, que devo perceber que o primeiro serviço a Deus é entregar o meu coração a nosso Senhor, de tal modo que eu possa pensar, eu possa agir como Ele, de modo que a minha vida seja uma expressão do amor de Deus. Só que as pessoas esquecem que prestam um grande serviço a Deus, vivendo santamente em comunhão com Ele. E aí pode, em meio ao mundo, dar um grande testemunho de vida, para que os outros possam também buscarem encontrar a Deus e servirem a Deus assim. Depois que nós nos aproximamos de nosso Senhor dessa forma, é que nós podemos trabalhar externamente, de modo que tudo que nós fizemos, agora sim, tem uma razão, agora sim tem um sentido. E observem que tudo o que nós fazemos ao Senhor, o bom Deus, volta para nós como graça, volta para nós como bênção. É por isso que o próprio texto santo, já do meio para o fim do trecho da leitura de hoje, vai nos dizer assim: olha, serviremos ao Senhor nosso Deus e seremos obedientes aos seus preceitos. É impossível servir a Deus se não é obediente a Ele. É impossível servir a Deus se não está em plena comunhão com Ele. E aqui vem um grande chamado de atenção para nós cristãos, para que possamos servir ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, tendo disponibilidade de praticar o bem, de honrar o nome de Deus, assumindo a nossa condição de cristão. E o próprio texto da liturgia de hoje nos mostra que
Não existe empecilho para servir a Deus. Não existe idade para servir a Deus. Não existe trabalho em função para servir a Deus. Todo ser humano de bom coração, de coração aberto, pode servir ao Senhor, o bom Deus. E vai descobrir aí as graças e as bênçãos derramadas sobre a sua vida, sobre a vida de sua família. Vejam que no próprio Evangelho de hoje, nosso Senhor ali está em meio ao povo. E as pessoas trazem as crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas e pudesse rezar sobre elas. Só que o que é que acontece? Os discípulos repreendem. É como se os discípulos dissessem assim: não tem necessidade. Criança não impacta em nada a sociedade. E nosso Senhor vai dizer: olha, deixai as crianças, e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. Ou seja, quem tem um coração puro, quem tem um coração santo como o coração de uma criança, é que vai herdar o reino dos céus. Vamos, pois, meus queridos irmãos e minhas irmãs, na liturgia de hoje, pedir ao Senhor, o bom Deus, que nos ajude a termos um coração santo, que viva em plena comunhão com Ele. Vamos pedir ao Senhor, o bom Deus, que nos ajude em meio às dores e às dificuldades da vida e nos dê a segurança em meio às preocupações que a vida nos impõe. Que o nosso serviço prestado à Igreja de Deus, que o nosso serviço prestado à construção da sociedade mais justa, seja sempre uma manifestação da nossa comunhão, da nossa intimidade e da nossa proximidade com o Senhor, o bom Deus. Vamos, pois, pedir ao Senhor que nos ajude nesse intento, para que assim nós tenhamos alegria de um dia alcançarmos a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Jesus ensina aos seus discípulos que o reino dos céus